Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão do sacerdócio da 179ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas no mundo inteiro. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, Idaho. Thomas S. Monson, presidente da Igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite. Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão geral do sacerdócio da 179ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos no Tabernáculo, no Assembly Hall, no Marriott Center da BYU, no Centro de Treinamento Missionário de Provo e em outros locais em muitos países ao redor do mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, Idaho, sob a regência de Kevin Brower e Randall Campton, com Richard Elliott ao órgão. Iniciaremos esta sessão do sacerdócio com um coro que cantará Sing Praise to Him. A oração de abertura será feita pelo elder Bruce D. Porter, dos 70. Praise to Him who reigns above, the Lord of all creation, the source of power, the fount of love, the rock of our salvation. With healing balm my soul He fills, and every faithless murmur stills. To Him all praise and glory.
Our beloved Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, a Ti e a Teu Filho seguem nossas orações. No início desta sessão geral do sacerdócio de Tua Igreja, nos apresentamos a Ti unidos em coração e gratos por as maravilhosas bênçãos que têm vindo à Tua Igreja nestes últimos dias. Te agradecemos pela restauração do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, pelas chaves do apostolado, para guiar a Teu reino. Te agradecemos pela maneira como a Tua Igreja tem crescido e atravessado o mundo, a cada nação e todos os povos. Oramos para que a Tua primeira presidência e todos aqueles outros que irão falar para nós, que possam fazê-lo pelo poder do Teu Espírito, para que possamos também entender pelo mesmo poder e nos regozijemos. E dedicamos a Ti esta agradecemos no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. the choir will now sing, Father. O coro agora cantará Ó Pai Celeste. Após o hino, ouviremos o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, e em seguida ouviremos o bispo Richard C. Edgley, do Bispado Presidente. Logo após, ouviremos o elder Cláudio R.M. Costa, da Presidência dos 70. Thy children through
Os rapazes falam sobre o futuro porque não têm passado. Os homens velhos falam do passado porque não têm futuro. Sou um homem velho, mas vou falar ao sacerdócio arônico sobre o futuro deles. O sacerdócio arônico que vocês possuem foi restaurado por um mensageiro angelical. A ordenação foi feita pelas mãos de um anjo que se anunciou como João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento. O anjo explicou estar agindo sob a direção de Pedro, Tiago e João, os apóstolos antigos que possuíam as chaves do sacerdócio maior, o qual era chamado sacerdócio de Melquisedeque. O poder e a autoridade do menor, ou seja, do sacerdócio arônico, é possuir as chaves do ministério de anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do Evangelho, o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. Vocês foram ordenados a um ofício no sacerdócio de Deus e receberam autoridade divina que reis, magistrados e grandes homens deste mundo não possuem, nem podem possuir, a menos que se humilhem e entrem pelo portão que leva à vida eterna. Existem muitos relatos nas Escrituras sobre rapazes que prestaram serviço. Samuel serviu no tabernáculo com Eli. Davi era um rapaz quando enfrentou Golias. Mormon começou a servir quando tinha 10 anos. Joseph Smith tinha 14 anos quando teve a primeira visão. E Cristo tinha 12 anos quando ensinou os sábios no templo. Paulo disse ao jovem Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Quando comecei a carreira de professor, o presidente J. Reuben Clark Jr., primeiro conselheiro na primeira presidência, falou aos professores. Suas palavras penetraram meu coração e têm me influenciado desde aquela ocasião. O presidente Clark descreveu a juventude como ávida pelas coisas do Espírito e ansiosa por aprender o Evangelho. Ele disse: querem que ele lhes seja ensinado de modo claro e direto, querem conhecer nossas crenças, querem adquirir um testemunho de sua veracidade. Não são céticos, mas sim inquiridores em busca da verdade. O presidente Clark continuou: não é preciso que vocês se aproximem sorrateiramente desses jovens espiritualmente experientes e sussurrem religião em seus ouvidos. Vocês podem encará-los face a face e conversar com eles. Podem apresentar-lhes essas verdades abertamente. Não há necessidade de uma abordagem gradual. Desde aquela época, tenho ensinado os jovens da mesma maneira que ensino os adultos. Há algumas coisas que vocês precisam compreender. O sacerdócio não é algo que possam ver, ouvir ou tocar, mas é uma autoridade real e um poder real. Quando eu tinha 5 anos, fiquei muito doente. Descobriram que eu tinha poliomielite, doença desconhecida para o médico da minha pequena cidade. Fiquei deitado por semanas em uma cama de campanha no quarto frontal diante de um fogareiro a carvão. Depois eu não conseguia andar. Lembro-me claramente de deslizar pelo piso de plástico e de me esticar para subir nas cadeiras, de reaprender a andar. Tive mais sorte do que outros. Um amigo meu continuou usando muletas e aparelhos ortopédicos pela vida toda. Ao começar a estudar, percebi que meus músculos eram muito frágeis. Eu tinha plena consciência de que nunca poderia ser um atleta. Não me ajudou nada a história que li a respeito do homem que foi ao médico em busca de cura para seu complexo de inferioridade. Depois de examinar o homem, o médico lhe disse: você não tem o complexo de inferioridade, você é inferior. Com esse tipo de estímulo, prossegui com a vida, determinado a compensar a diferença de alguma forma. Encontrei esperança em minha bênção patriarcal. O patriarca, que eu nunca vira antes, deu-me razão para confirmar que os patriarcas têm mesmo visão profética. Ele disse que eu tinha entusiasmo pela vida terrena e que eu estava disposto a enfrentar os desafios que ela apresentasse
a este corpo mortal. Disse ainda que eu receber um corpo de proporções físicas e habilidades apropriadas ao funcionamento do meu espírito, sem dificuldades anatômicas impeditivas. Essas palavras me deram ânimo. Aprendi que devemos sempre cuidar do nosso corpo. Nunca permitam que entre em seu organismo nada que o prejudique, como nos aconselha a palavra de sabedoria, chá, café, álcool, fumo ou qualquer coisa que crie dependência, vicie ou cause danos. Leiam a seção 89 de Doutrina e Convênios. Nela se encontram grandes promessas. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. Então vem uma promessa. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa, de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel, e não os matará. Talvez vocês pensem que outras pessoas têm um corpo mais perfeito do que o seu. Não caiam na armadilha de sentirem-se inadequados por causa de sua altura, do peso ou de suas características, nem pela cor da pele ou pela raça. Vocês são filhos de Deus. Viveram no mundo pré-mortal como filhos espirituais e individuais do Pai Celeste. Quando nasceram, receberam um corpo mortal de carne, sangue e ossos, com o qual passarão pelas experiências da vida terrena. Vocês serão testados durante a preparação para voltar para seu Pai e Mãe celestiais. Faço-lhes a mesma pergunta que Paulo dirigiu aos Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O sexo masculino ou feminino foi determinado na existência pré-mortal. Vocês nasceram homens, devem apreciar e proteger a sua natureza masculina, e devem ter consideração e respeito por todas as mulheres e moças, e protegê-las. Não abusem de si mesmos. Nunca permitam que outros toquem seu corpo de maneira indigna e não toquem em ninguém indignamente. Evitem o veneno mortal da pornografia e dos narcóticos. Se já experimentaram, cuidado. Se continuarem usando essas coisas, destruirão vocês. Conversem com seus pais e com o seu bispo. Eles saberão como ajudá-los. Não enfeitem seu corpo com tatuagens, nem o perfurem com piercings. Afastem-se dessas coisas. Não andem com amigos que preocupem seus pais. Por todo lado está presente a influência de Lúcifer e de sua legião de anjos. Eles tentam vocês para que façam ou digam coisas destrutivas ou que pensem nelas. Resistam a qualquer impulso que perturbe seu espírito. Vocês não devem temer. O profeta Joseph Smith ensinou que todos os seres que têm corpo têm poder sobre aqueles que não têm. E Leí ensinou que os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. Lembrem-se, o poder do seu espírito encontra na oração, os protegerá. Lembro-me de que, quando fui batizado por imersão para a remissão dos pecados, aquilo foi convidativo. Entendi que todos os meus erros passados haviam sido lavados e que, se eu nunca mais errasse na vida, continuaria limpo. Foi o que resolvi fazer, mas não funcionou como eu pensava. Descobri que cometia erros, sem intenção, mas os cometia. Cheguei a pensar erroneamente que fora batizado cedo demais. Eu não compreendia que a ordenança do sacramento, administrada por vocês do sacerdócio arônico, é de fato a renovação do convênio do batismo e a reinstituição das bênçãos ligadas a ele. Não percebia, como nos informa a revelação, que eu poderia conservar a remissão de meus pecados. Se você cometeu pecado ou mal, deve saber mais sobre o poder da expiação, como ela atua, junto com o arrependimento profundo e sincero.
Ela é capaz de lavar os pequenos erros. Esfregando e lavando bem, ela é capaz de limpar as transgressões graves. Não há razões para que não sejam limpos depois. O Espírito Santo estará sempre com vocês, pois lhe foi conferido por ocasião do batismo. Eu era sacerdote no sacerdócio arônico quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Fui ordenado elder quando todos estávamos sendo enviados para a guerra. Eu sonhava em seguir o exemplo de meu irmão Leon, que na época pilotava bombardeiros B-24 na Batalha da Grã-Bretanha. Apresentei-me como voluntário para o treinamento da Força Aérea. Por um ponto, fui reprovado no exame escrito, mas o sargento se lembrou que havia várias perguntas de 2 pontos e que se eu tivesse meio ponto em 2 delas eu passaria. Parte da prova era de múltipla escolha. Uma pergunta dizia: para que serve o etileno glicol? Se não tivesse trabalhado no posto de gasolina do meu pai, eu não saberia que ele é usado como anticongelante em automóveis. Então passei, raspando. Orei para passar no exame médico, que acabou sendo um exame rotineiro. Vocês, rapazes, não devem reclamar dos estudos. Não se envolvam tanto com os aspectos técnicos a ponto de deixar de aprender coisas práticas. Tudo de prático que puderem aprender em casa, na cozinha, no quintal, será benéfico a vocês. Nunca reclamem dos estudos. Estudem muito e frequentem as aulas. A glória de Deus é inteligência ou, em outras palavras, luz e verdade. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. Devemos aprender sobre coisas que estão no alto e coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra e sobre a terra e nos céus. Podem aprender a consertar e pintar as coisas e mesmo a serrar e exercer qualquer outra atividade prática. Vale a pena. Se não for útil a você especificamente, será benéfico quando estiverem servindo os outros. Acabei indo para o Oriente como piloto do mesmo tipo de avião que meu irmão pilotava. Minha missão acabou sendo a de ensinar o Evangelho no Japão, quando ainda estava na Força Aérea. Talvez o desafio mais difícil da guerra seja viver com a incerteza, sem saber como terminará ou se prosseguiremos com a vida. Recebi um pequeno exemplar do Livro de Mórmon para soldados que cabia no bolso. Eu o levava por todo lado, lia-o sempre e ele tornou-se parte de mim. As perguntas que eu tinha se transformaram em certeza. As certezas do Evangelho, a verdade. Uma vez que as compreendamos, ajudam-nos a vencer as dificuldades. Levou 4 anos para podermos voltar à vida normal, mas eu havia aprendido e tinha um firme testemunho de que Deus é nosso Pai, que somos seus filhos e que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo é verdadeiro. A sua geração está cheia de incertezas. A vida de diversão, de jogos e de brinquedos caros terminou abruptamente. Passamos de uma geração de conforto e diversão para uma geração de trabalho e responsabilidade. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. A realidade da vida agora faz parte de suas responsabilidades no sacerdócio. Não lhes fará mal passar sem algo que desejam. O amadurecimento e a disciplina que fazem parte disso serão benéficos a vocês. Isso lhes assegurará uma vida bem-sucedida e uma família feliz. Tais provações vêm com a responsabilidade do sacerdócio. Alguns de vocês moram em países em que aquilo que comem e o que vestem depende do que a sua família é capaz de produzir. Pode ser até que aquilo com que você contribui faça diferença para a alimentação e abrigo da sua família. Aprendam a trabalhar e a apoiar. O próprio alicerce da vida humana, de toda a sociedade, é a família, estabelecida pelo primeiro mandamento dado a Adão e Eva, nossos primeiros pais: multiplicai-vos e enchei a terra. Daí proveio o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que seja um membro responsável da família. Cuidem do que tens,
suas roupas, seus pertences. Não sejam esbanjadores. Aprendam a se contentar com o que têm. Pode parecer que o mundo esteja em convulsão e realmente está. Pode parecer que há guerras e rumores de guerras, e há. Pode parecer que o futuro trará provações e dificuldades para vocês, e muito provavelmente trará. No entanto, o temor é o oposto da fé. Não fiquem temerosos. Eu não tenho medo. Hoje, um dia, vocês levarão ao templo uma pura e preciosa filha de nosso Pai Celestial para serem selados por esta vida e por toda a eternidade. E falamos com esse casal de jovens sobre o chamado missionário que ele teve para ir para o Japão e dissemos que cada um determinado dia eles levariam suas noivas para o templo e serem selados para o templo e para toda a eternidade. Alma ensinou que o plano do Evangelho é o grande plano de felicidade, e felicidade é o propósito da nossa existência. Disso eu presto testemunho no nome de Jesus Cristo. Amém. My brethren of the priesthood. Meus irmãos do sacerdócio, nos últimos anos temos testemunhado muitas emergências e desastres naturais do mundo. Entre outros, tem havido furacões, incêndios gigantescos, terremotos e um tsunami devastador. A Igreja socorreu as vítimas desses e de outros desastres de maneira maravilhosa. Grupos de membros têm se mobilizado com rapidez para ajudar os necessitados. Todos se sentiram bem por saber que estavam abençoando a vida de outros com seu serviço. Muitas vezes, pessoas que não são da nossa fé, membros de outras igrejas, organizações de caridade, governos e a imprensa, comentam sobre a rapidez com que a igreja consegue mobilizar tantos voluntários prontos para ajudar. Eles sempre perguntam, como conseguimos? A resposta é bem simples. Estamos preparados, estamos organizados, temos a empatia e somos caridosos. Em geral, alguns telefonemas das autoridades presidentes para os líderes locais são suficientes para mobilizar centenas e até milhares de pessoas para que socorram seus irmãos e irmãs que sofrem. Nesta noite, desejo falar sobre um outro desafio que podemos enfrentar. Irmãos, a responsabilidade é sua. Não se trata de um desastre natural, mas seus efeitos são reais e são sentidos em todo o mundo. E embora estejamos otimistas em relação ao futuro, continuamos, como fazemos há décadas, a aplicar o princípio de sermos o guardião de nosso irmão. O elder Robert D. Hales disse recentemente: a tempestade econômica que por muito tempo vem ameaçando o mundo abateu-se agora sobre nós. O impacto desse desastre econômico sobre os filhos de nosso Pai Celestial requer hoje, mais do que nunca, uma perspectiva do Evangelho sobre o bem-estar. O desemprego e as ondas da tormenta financeira estão afligindo cada estaca e cada ala em toda a igreja. Imagino que elas já tenham sido sentidas por todos nós, de um jeito ou de outro, seja pessoalmente, seja em familiares próximos ou distantes, ou mesmo em conhecidos. Irmãos, não existe organização mais capaz de responder aos desafios da humanidade do que o sacerdócio do Deus Altíssimo. Temos a organização, presidentes de estaca, bispos, presidentes de coro de eldres e líderes de grupos de sumos sacerdotes. Nós os convocamos para mobilizar os quóruns do sacerdócio e responder aos desafios financeiros e de emprego que os membros enfrentem. Considerem isso sua responsabilidade pessoal. Esta é a hora de nos unirmos, animar-nos e ajudar aquelas famílias de nossos quóruns que podem estar em dificuldades.
Há oportunidades em profusão, e é a sua oportunidade e a responsabilidade de administrar os recursos do Senhor. Entre os membros do quórum, devem existir aqueles que sabem de alguma oportunidade de trabalho, outros que sabem preparar um currículo e ajudar na preparação para uma entrevista. Independente de título ou capacidade, haverá uma irmandade determinada a suportar suas cargas mutuamente. O presidente Monson conta a história de um executivo aposentado chamado Ed, que agia como deve agir um membro do quórum. Certa ocasião, o presidente Monson, conversando com Ed, perguntou: Ed, qual é a sua função na igreja? E ele disse: tenho o melhor chamado da ala. Minha responsabilidade é ajudar os desempregados a encontrarem um emprego fixo. Este ano, já ajudei 12 irmãos desempregados a obterem boas colocações. Nunca fui tão feliz em toda a minha vida. O presidente Monson continua: o baixinho, a quem chamávamos afetuosamente de Edinho, parecia muito mais alto naquela noite, enquanto seus olhos brilhavam e a voz tremia. Ele demonstrou seu amor por meio da ajuda aos necessitados. Ele restaurou a dignidade humana, abriu portas para aqueles que não conseguiam fazê-los por si mesmos. Há muitas maneiras pelas quais os bispos e membros do quórum podem ajudar a aliviar o sofrimento e a ansiedade dos desempregados. A oficina Phil Automecânica de Centerville, Utah, é um testemunho do que a liderança do sacerdócio é capaz de realizar. Phil era membro de um quórum de elders e trabalhava como mecânico em uma oficina local. Infelizmente, a oficina passou por dificuldades econômicas e tiveram que despedi-lo. Ele sentiu-se arrasado com o que aconteceu nessa época da sua vida. Ao ouvir o problema, o bispo dele, Leon Olsen, e a presidência do quórum de elders debateram, em espírito de oração, diversas maneiras de ajudar Phil a se reerguer. Afinal, ele era um irmão do quórum. E ele precisava de ajuda. Concluíram que Phil tinha competência para ter seu próprio negócio. Um dos membros do quórum ofereceu uma velha garagem que talvez pudesse ser usada como oficina. Outros membros do quórum conseguiram angariar as ferramentas e os produtos necessários para equipar a nova oficina. Quase todos ajudaram, ainda que apenas limpando a velha garagem. Debateram com o Phil o que tinham em mente e depois apresentaram o plano aos membros do quórum. A garagem foi limpa e reformada, as ferramentas providenciadas, tudo foi organizado. A oficina de Phil Automecânica foi bem sucedida e depois mudou-se para um local melhor e permanente. Tudo porque os irmãos de seu quórum o ajudaram numa época de crise. Os quóruns do sacerdócio podem e devem fazer a diferença. Muitas alas históricas já chamaram especialistas de empregos para dar apoio aos bispos e líderes do quórum. Não hesitem em pedir ajuda deles. Em muitas áreas, a igreja criou o Centro de Recursos de Empregos. Aqueles que trabalham nesses centros foram treinados para ajudá-los a resolver as necessidades de emprego no quórum, na ala e na estaca. O relacionamento deles com empregadores vai ajudar no desenvolvimento de carreiras e empregos. As lojas de descontos da indústria Deseret da igreja oferecem emprego e estudos às pessoas de todas as origens. Os portadores de necessidades especiais têm a oportunidade de fazer reabilitação, treinamento e de conseguir emprego. Onde existem, as indústrias Deseret pode ser um instrumento valioso. Bispos, as irmãs têm funções nesse trabalho. Devido à situação econômica, muitas mães têm a necessidade de ajustar o orçamento doméstico. Algumas estão até achando necessário trabalhar fora. As irmãs da Sociedade de Socorro, dotadas de um coração especialmente compassivo, podem ajudar. Elas podem ajudar a identificar os necessitados, podem ensinar, cuidar das crianças, consolar, confortar e incentivar.
podem fazer muita diferença. Desejo agora dizer algo a vocês que podem, no momento, estar desempregados. A responsabilidade de encontrar trabalho ou de melhorar o seu trabalho é sua. Vocês podem obter orientação contínua do Senhor por meio do jejum e da oração regulares. Seus líderes do quórum, bispos, especialistas e centros de recursos de emprego vão ajudá-los. Pode ser, no entanto, que os líderes do sacerdócio não saibam de sua situação. Comuniquem-se com eles, informem a eles que estão à procura de trabalho, e vocês, bispos e líderes do sacerdócio, mãos à obra, e façam com que a Irmandade do Sacerdócio participe dessa maravilhosa oportunidade de ser um quórum de verdade, uma irmandade, guardadoras do seu irmão. O presidente Gordon B. Hinckley, quando era membro do Quórum dos 12, disse: "Fico satisfeito, meus irmãos, ao saber que há experiência, conhecimento e força suficiente em todo o quórum do sacerdócio para ajudar seus membros por meio da administração apropriada desses recursos. É obrigação do quórum do sacerdócio movimentar as forças e os recursos que darão apoio contínuo ao membro necessitado para que ele possa prover para si e para sua família." Em outubro de 1856, durante a Conferência Geral, o presidente Brigham Young ficou sabendo que 2 companhias de carrinho de mão, as companhias Martin e Willey, tinham se atrasado e enfrentavam a neve nas planícies do oeste americano. Ele chegou ao púlpito e, como profeta de Deus, declarou: "Muitos de nossos irmãos e irmãs estão nas planícies com carrinhos de mão e eles devem ser trazidos para cá. Devemos enviar ajuda a eles. Esta comunidade deve enviar ajuda e trazê-los para cá. Esta é minha religião. Este é o ditame do Espírito Santo que possuo, ou seja, salvar o povo. Digo-lhes que toda a sua fé, crença e profissão de fé não salvarão uma alma sequer no reino celestial de Deus, a menos que coloquemos em prática os princípios que estou lhes ensinando agora. Vão e tragam aquelas pessoas que estão nas planícies." Como resultado da convocação do presidente Young, carroções puxados por mulas, condutores, farinha e outros suprimentos foram imediatamente enviados para resgatar as pessoas presas nas planícies. Irmãos, essa é a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe a todos com o mesmo sentimento de urgência para responder hoje ao chamado de resgatar nosso povo dos desafios econômicos, assim como Ele abençoou as companhias de carrinhos de mão. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Elder Anderson, meus queridos irmãos, é um privilégio sagrado ser parte das hostes do Senhor. Sinto-me muito humilde ao colocar-me diante de vocês, imaginando-os reunidos em outros locais por todo o mundo. Na reunião mundial de treinamento de liderança, realizada em 21 de junho de 2003, o presidente Gordon B. Hinckley ensinou-nos que, como portadores do sacerdócio, temos 4 responsabilidades. Ele disse: "Cada um de nós tem 4 responsabilidades. Primeiro, somos responsáveis por nossa família. Segundo, temos uma responsabilidade para com o nosso emprego. Terceiro, temos a responsabilidade de fazer o trabalho do Senhor. Quarto, temos uma responsabilidade com relação a nós mesmos." As 4 áreas das responsabilidades são de importância vital. O presidente Hinckley disse: "É fundamental que não negligenciem sua família. Nada que vocês possuem é mais precioso." É nossa responsabilidade como pais guiar nossa família na oração familiar diária, no estudo diário das Escrituras e na noite familiar. Devemos dar prioridade e resguardar essas oportunidades para edificar e fortalecer os alicerces de nossa família. O presidente Hinckley prossegue: "Não deixem
que nada interfira nisso. Considerem-no algo sagrado. No que diz respeito à noite familiar, ele disse: considerem a noite de segunda-feira sagrada para a reunião familiar. Nossos filhos têm muito pouco tempo disponível sob todos os aspectos de sua vida. Eles têm atividades que envolvem a igreja, a escola e os amigos. Muitos de nossos filhos frequentam escolas onde eles são a minoria. Com frequência, essas escolas marcam eventos nas segundas-feiras à noite. Atividades como esportes, ensaios ou treinos, coros e outros eventos. Precisamos manter as segundas-feiras livres de outros compromissos para que possamos ter nossa noite familiar. Nenhuma outra atividade é mais importante para nossa família. É durante a noite familiar e em outras situações em família que preparamos nossos filhos para que recebam as bênçãos do Senhor. O elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12, disse: a responsabilidade de garantir que a oração familiar, o estudo das Escrituras e a noite familiar sejam feitas é nossa. A responsabilidade de preparar nossos filhos para receberem as ordenanças de salvação e exaltação é nossa. A noite familiar é uma ocasião especial para nos fortalecermos e para que fortaleçamos cada membro da nossa família. É importante envolver toda a família nas designações da noite familiar. A noite familiar fortaleceu a fé e o testemunho de minha própria família. O estudo diário das Escrituras é outra atividade familiar importante. Lembro-me de quando meu filho estava com 7 anos de idade. Ele tomava banho certa noite, durante uma tempestade, quando a energia da casa acabou. Minha esposa chamou-o, dizendo-lhe que terminasse logo o banho, que pegasse uma vela e descesse lentamente os degraus para fazermos nossa oração familiar. Ela divertiu para que tomasse cuidado e não derrubasse a vela no carpete, porque poderia iniciar um incêndio e queimar a casa toda. Depois de vários minutos, ele desceu as escadas, esforçando-se para segurar a vela em uma mão e carregar as Escrituras na outra. A mãe perguntou-lhe por que estava trazendo as Escrituras. Sua resposta para ela foi: mamãe, se a casa queimar, preciso salvar minhas Escrituras. Percebemos então que nosso empenho para ajudá-lo a amar as Escrituras fora plantado em seu coração para sempre. Com referência à nossa responsabilidade quanto a nossos empregadores, o presidente Hinckley disse: vocês têm uma obrigação. Sejam honestos com seus empregadores. Não façam o trabalho da igreja no horário de serviço. Ele também lembrou-nos de que nosso emprego nos capacita a cuidarmos de nossa família e permite que sejamos servos eficazes na igreja. Os portadores do sacerdócio têm muitas responsabilidades e designações. Temos oportunidades para visitar, entrevistar, ensinar e servir as pessoas. É nossa responsabilidade sagrada edificar os membros da igreja e ajudar a fortalecer-lhes a fé e o testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo. Temos oportunidades para cuidar das famílias a quem servimos como mestres familiares, para ensinar os membros a proverem por si próprios, por sua família e pelos pobres e necessitados, à maneira do Senhor. Os portadores do sacerdócio têm a responsabilidade de motivar os jovens a se prepararem para servirem uma missão de tempo integral e casar-se no templo. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: os portadores do sacerdócio precisam proteger os membros do quórum e a família de cada um por meio do ensino familiar organizado. Precisamos preocupar-nos com cada membro da igreja por quem somos responsáveis. O ensino familiar é uma de nossas grandes responsabilidades. Como pais, temos a sagrada responsabilidade de sermos exemplos dignos para nossos filhos, para ajudá-los a se tornarem melhores pais e líderes em seu próprio lar. Citando o elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12, pedimos a todos os líderes do sacerdócio, especialmente a vocês, pais, que ajudem a preparar seus meninos. Preparem-nos, tanto espiritual quanto temporalmente, a se parecerem e a agirem como servos do Senhor. Quando recebemos o sacerdócio,
Fazemos o convênio eterno de servir outras pessoas. Como portadores do sacerdócio, podemos ser uma grande influência na vida dos outros. O presidente Thomas S. Monson lembrou-nos de quão afortunados e abençoados somos como portadores do sacerdócio de Deus. Lembrem-se sempre de que as pessoas estão olhando para vocês para que as liderem, e vocês estão influenciando a vida delas, seja para o bem ou para o mal, e essa influência será sentida nas gerações vindouras. Nosso exemplo sempre falará mais alto. Desde que me tornei membro da igreja, tenho sido influenciado pelos exemplos de muitos líderes e membros da igreja. Lembro-me de um casal maravilhoso, que foi um grande exemplo para a nossa família e para toda a ala. Eles foram batizados em 1982. Eu fui seu bispo. Celso e Irene moravam muito longe da capela. Eles caminhavam 40 minutos para ir para a igreja. Estavam sempre presentes com um largo sorriso no rosto. Era à sua disposição servir outras pessoas. Celso e Irene têm um filho, Marcos, que nasceu com uma deficiência física e mental. Lembro-me bem do quanto cuidavam amorosamente do filho. Em 1999, Celso teve uma hemorragia cerebral que paralisou a parte inferior de seu corpo. Celso continuou a vir para a igreja com a família. Nosso filho Moroni é hoje bispo deles e contou-me que Celso e Irene continuam a servir fielmente. Não apenas servem em seus chamados da ala, como também servem fielmente como oficiantes no Templo de São Paulo, Brasil. Servem no templo todas as sextas-feiras da manhã até a noite. De boa vontade, sempre contribuem com seu tempo e recursos para cumprir fielmente suas responsabilidades na igreja. O presidente Monson aconselhou: a maioria do serviço prestado pelos portadores do sacerdócio é realizada de modo sereno, sem alarde. Um sorriso cordial, um caloroso aperto de mão, um sincero testemunho da verdade pode literalmente elevar uma vida, mudar a natureza humana e salvar almas preciosas. Esse é o tipo de serviço sereno prestado por Celso e Irene. Ao considerarmos o uso sábio de nosso tempo e recursos para atender às necessidades de nossa família, de nosso emprego e de nossos chamados na igreja, é importante lembrar que todo portador do sacerdócio precisa crescer espiritualmente. Essa é uma das responsabilidades que temos em relação a nós mesmos. E é importante lembrar que todos temos aqueles que nos ajudam. Os conselhos de nossos profetas, videntes e reveladores, é a ajuda mais preciosa que recebemos. Nosso Salvador estendeu esse convite a cada um e a todos nós individualmente. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando fizermos a sua obra e a sua vontade, em lugar da nossa própria, perceberemos que o jugo é suave e o fardo é leve. Ele estará sempre ao nosso lado. Ele nos revelará a porção exata de que precisamos para sermos bem-sucedidos com nossa família, nossa carreira e em todas as outras responsabilidades que tivermos em sua igreja. Ele nos ajudará a crescer individualmente e como irmãos no sacerdócio. Sei que a igreja é verdadeira. Sei que Joseph Smith é um profeta de Deus. Sei que Thomas S. Monson é o profeta vivo sobre a terra hoje. Sei que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. For my yoke is easy and my burden is light. When we do His work and His will, rather than our own will, we will realize that the yoke is easy and the burden is light. He will be with us always. He will reveal to us what we need to have a success with our families, career, and every responsibility that we have on the church. Of these things I testify to you, my dear brethren, in the sacred name of Jesus Christ, amen. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora No Monte e a Bandeira.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, então falará a nós. Logo após, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Irmãos, já sei há alguns meses a mensagem que quero passar para vocês hoje. Desta época, tenho procurado uma história que ilustre o que eu quero dizer. Procurei uma história sobre agricultura. Procurei uma história sobre animais. Querendo homenagear ao Elder Scott, procurei uma história sobre engenharia nuclear. Em homenagem ao presidente Monson, uma história sobre criação de pombos. Ao final, uma história sempre me ocorria, voltava a mim sempre. Uma história que está indelevelmente em minha memória há muitos anos. Não é sobre agricultura, não é sobre engenharia nuclear, nem pombos. É sobre, adivinharam já, não é? Aviação. Eu a chamo a história da lâmpada. Numa escura noite de dezembro há 36 anos, um jato jumbo Lockheed 1011 caiu nos Everglades, na Flórida, matando mais de 100 pessoas. Esse terrível acidente foi um dos que causou o maior número de vítimas na história dos Estados Unidos. Um detalhe curioso nesse acidente é que todas as peças e sistemas vitais da aeronave funcionavam perfeitamente. O avião poderia facilmente ter aterrissado em segurança em seu destino em Miami, a apenas 30 quilômetros dali. Ao aproximar-se para o pouso, a tripulação notou que uma luz verde não acendera. A luz que indica que o trem de pouso dianteiro está ou não adequadamente fixado. Os pilotos abortaram a aproximação, colocaram a aeronave voando em círculos no padrão de espera sobre o escuro Everglades
e voltaram a atenção para detectar o problema. Ficaram tão concentrados nessa inspeção que não perceberam que o avião estava descendo gradualmente em direção ao escuro pântano abaixo. Quando alguém percebeu o que estava ocorrendo, era tarde demais para evitar o desastre. Após o acidente, os técnicos procuraram determinar a causa. O trem de pouso, de fato, havia se fixado adequadamente. O avião estava em condições mecânicas perfeitas. Tudo funcionava corretamente. Tudo, exceto uma coisa: uma simples lâmpada que se queimara. Aquela lâmpadazinha, que custa cerca de 20 centavos, disparou uma série de eventos que culminou com a trágica morte de mais de 100 pessoas. É claro que não foi o defeito da lâmpada que causou o acidente. A queda ocorreu porque a tripulação direcionou a atenção a algo que parecia importante naquele momento e perdeu de vista o que era de maior importância. A tendência de concentrar-se nas insignificâncias em detrimento das coisas importantes não acontece apenas com pilotos, mas com todo mundo. Todos corremos esse risco. O motorista que presta atenção à estrada tem muito mais chances de chegar sem acidentes ao destino do que aquele que se concentra no celular para enviar mensagens. Sabemos o que é mais importante na vida. A luz de Cristo ensina isso a todos. Os fiéis santos dos últimos dias têm a companhia do constante do Espírito Santo para ensiná-los quanto às coisas de valor eterno. Considero que qualquer portador do sacerdócio que me ouve hoje, se lhe fosse pedido para falar sobre o que é mais importante, poderia fazê-lo muito bem. Nossa fraqueza repousa na nossa ineficácia em alinhar nossas ações com nossa consciência. Pensem por um momento e vejam onde está o seu coração e seus pensamentos. Você está focalizado naquilo que é mais importante? Um indício importante disso é como você gasta seus momentos de paz. Para onde voam seus pensamentos quando o clamor de exigências imediatas desapareça? Seu coração e pensamentos voltam-se para aquelas coisas efêmeras que importam somente naquele momento ou naquilo que mais importa? Que rancores você guarda? Quais são suas desculpas de praxe para deixar de ser o marido, o pai, o filho e portador do sacerdócio que você sabe que deveria ser? O que distrai sua atenção dos deveres ou impede que você magnifique seu chamado com maior diligência? Às vezes, aquilo que desvia nossa atenção não é algo mal em si, costuma até nos faz sentir bem. É possível até que boas coisas venham em excesso. Um exemplo pode ser o do pai ou avô que passa horas pesquisando seus antepassados ou criando um blog e aí negligencia ou evita passar bons momentos com os seus próprios filhos e netos. Outro exemplo é o do jardineiro que gasta vários dias arrancando ervas daninhas dos canteiros, mas ignora as ervas daninhas espirituais que ameaçam sufocar sua alma. Até alguns programas da igreja podem tornar-se uma distração se os levarmos a extremos e permitirmos que domine nosso tempo e atenção à custa daquilo que mais importa. Precisamos de equilíbrio na vida. Quando amamos de verdade nosso Pai Celestial e seus filhos, demonstramos esse amor por meio de nossas ações, perdoamos-nos mutuamente e procuramos fazer o bem,
pois o nosso velho eu foi com Cristo crucificado. Visitamos, então, os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e nos guardamos da corrupção do mundo. Meus queridos irmãos do sacerdócio, vivemos nos últimos dias. O Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado à terra. As chaves do sacerdócio de Deus foram dadas novamente ao homem. Vivemos uma era de expectativa e de preparação, que Deus nos confiou para preparar a nós, nossa família e nosso mundo para a alvorada que se aproxima, o dia em que o Filho de Deus descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e estabelecerá o seu reino milenar. Foi-nos confiado o santo sacerdócio e nos foi dada a responsabilidade, o poder e o direito de agirmos como representantes do Rei Celestial. Estas são as coisas que mais importam. Essas são as coisas de valor eterno que merecem nossa atenção. Não podemos e nem devemos nos permitir ser distraídos do nosso dever sagrado. Não podemos e nem devemos perder a essência daquilo que mais importa. Neemias, no Velho Testamento. Neemias é um grande exemplo de compromisso e enfoque a uma tarefa importante. Neemias era um israelita que vivia no exílio na Babilônia e servia como copeiro do rei. Certo dia, o rei perguntou a Neemias por que ele estava tão triste. Neemias respondeu: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos túmulos de meus pais, assolada, e tendo sido consumadas às suas portas o fogo? Ao ouvir isso, o coração do rei se enterneceu e ele autorizou Neemias a voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Todavia, nem todos ficaram felizes com essa ideia. De fato, vários governantes vizinhos de Jerusalém desagradaram-se extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses homens arderam em ira e escarneceram dos judeus. Com destemor, Neemias não deixou que a resistência os distraísse. Em vez disso, ele organizou seus recursos e mão de obra e prosseguiu com reconstruindo a cidade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porém, quando as muralhas subiam, mais se intensificava a resistência. Os inimigos de Neemias ameaçaram, conspiraram e escarneceram. As ameaças eram reais e se tornaram tão assustadoras que Neemias confessou: todos eles procuravam atemorizar-nos. Apesar do perigo e da persistente ameaça de invasão, a obra progredia. Foi uma época de apreensão, de modo que todo trabalhador trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava. Quanto mais progredia a obra, mais os inimigos de Neemias se desesperavam. 4 vezes imploravam a ele que saísse da segurança da cidade para encontrá-los, sob o pretexto de resolverem o conflito. Mas Neemias sabia que seu intento era causar-lhe dano. Todas as vezes que se aproximavam dele, sua resposta era a mesma: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que resposta notável! Com tal propósito claro e imutável em mente, com firme resolução, de coração em mente, os muros de Jerusalém subiram até estarem reconstruídos em surpreendentes 52 dias. Neemias recusava-se a permitir que distrações o desviassem daquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Motivam-me e inspiram-me os muitos fiéis portadores do sacerdócio hoje que têm semelhança firmeza
emocional e mental. Assim como Neemias, vocês amam o Senhor e procuram magnificar o sacerdócio que possuem. O Senhor os ama e atenta para a pureza de seu coração e para a constância da sua resolução. Ele os abençoa por sua fidelidade, dirige seus passos e usa seus dons e talentos na edificação de seu reino nesta terra. No entanto, nem todos são como Neemias. Ainda há muito que melhorar. Imagino, queridos irmãos do sacerdócio, o que poderíamos realizar se todos nós, como o povo de Neemias, nos inclinássemos a trabalhar. Imagino o que poderíamos realizar se acabássemos com as coisas de menino e nos entregássemos de corpo e alma a nos tornarmos dignos portadores do sacerdócio e verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo. Pensem só no momento, no que poderia ser concretizado em nossa vida pessoal e profissional, em nossa família, em nossa ala ou ramo. Imaginem como o reino de Deus cresceria em toda a terra. Pensem como o mundo se transformaria para melhor se cada portador do sacerdócio de Deus cingisse seus lombos e vivesse de acordo com seu verdadeiro potencial, se convertesse profundamente em um verdadeiro e fiel homem do sacerdócio, comprometido com a edificação do reino de Deus. É fácil nos distrairmos, ficarmos concentrados em uma lâmpada queimada ou nas ações grosseiras de pessoas vis. Entretanto, considerem o poder que teríamos como indivíduos e como portadores do sacerdócio se, em resposta a cada tentativa de tirar nosso foco ou baixar nosso padrão, respondêssemos: faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Esta é uma época de grandes desafios e de grandes oportunidades. O Senhor procura homens como Neemias, irmãos fiéis, que cumpram o juramento e o convênio do sacerdócio. Ele busca almas resolutas, que diligentemente realizam a obra de edificação no reino de Deus, que, ao se defrontarem com a oposição e a tentação, digam em seu coração: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que diante da provação e do sofrimento respondam: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Afrontados pelo escárnio e a reprovação, proclamem: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Nosso Pai Celestial procura os que recusam a permitir que as trivialidades impeçam sua busca pelo que é eterno. Ele deseja aqueles que não permitam que o fascínio do conforto ou as armadilhas do adversário os distraiam da obra que Ele lhes deu para executar. Ele quer os que sejam fiéis às próprias palavras, que digam com convicção: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Presto solene testemunho de que Deus vive e zela por todos nós individualmente. Ele estenderá a mão e susterá os que se erguerem e portarem o sacerdócio com honra, porque nesses últimos dias Ele tem uma grande obra para executarmos. Este Evangelho não provém do homem. A doutrina da Igreja não é a melhor interpretação possível que alguém tem das Escrituras antigas, não. É a verdade dos céus, revelada pelo próprio Deus.
Isso é o que é. Testifico-lhes que Joseph Smith viu o que disse que viu. Verdadeiramente ele contemplou os céus e comungou com Deus, o Pai, e com o Filho, e com anjos. Presto testemunha de que o Pai Celestial fala àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Sou testemunha ocular e alegremente testifico que em nossos dias Deus fala por meio do seu profeta vidente e revelador, Thomas S. Monson. Meus queridos irmãos, como Neemias, temos uma grande obra para realizar. Podemos contemplar o horizonte de nossa própria época. Minha fervorosa oração é para que, apesar das tentações, nunca desçamos o nível de nossos padrões, que apesar das distrações, não importa de onde venham, não percamos o foco do que é mais importante. Que resolutamente estejamos juntos, ombro a ombro, ao portarmos com valentia o estandarte do Senhor Jesus Cristo. Oro para que sejamos dignos do santo sacerdócio de Deus Todo-Poderoso e, como homens, ergamos a cabeça e elevamos com firmeza a nossa voz, proclamando ao mundo: fazemos uma grande obra de modo que não poderemos descer. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. I am grateful for the honor. Sinto-me grato pela honra e bênção de poder falar ao sacerdócio de Deus. Meu propósito hoje é ajudá-los a ser corajosos e destemidos no serviço do sacerdócio. Vocês precisam ter coragem e destemor, porque fazem parte do exército do Senhor nesta última dispensação. Não estamos em tempo de paz. Estamos em guerra desde que Satanás reuniu suas forças contra o plano do Pai Celestial na pré-existência. Não conhecemos os detalhes da batalha ali travada, mas sabemos qual foi um dos resultados. Satanás e seus seguidores foram expulsos e lançados à terra. Essa guerra continua desde a criação de Adão e Eva. E vemos que ela se intensificou. As Escrituras sugerem que a guerra se tornará ainda mais violenta e que haverá muitas baixas espirituais nas fileiras do Senhor. Quase todos já viram um campo de batalha mostrado em um filme, ou lemos a descrição numa história. Em meio às explosões e aos gritos dos soldados, ouve-se alguém clamar: soldado abatido. Ao ouvir esse grito, os leais companheiros do soldado abatido se dirigem ao local de onde partiu o aviso. Outro soldado, um oficial médico, ignora o perigo e se aproxima do companheiro ferido. O soldado abatido sabe que a ajuda virá. Seja qual for o risco, alguém vai se esgueirar ou se arrastar para chegar até ele a tempo de protegê-lo e oferecer assistência. Isso acontece em qualquer grupo de homens unidos numa missão difícil e perigosa, a qual decidiram cumprir a qualquer custo. As histórias desses grupos estão repletas de relatos de homens leais que tomaram a firme decisão de não deixar ninguém para trás. Eis um desses relatos oficiais. Na Guerra da Somália, em outubro de 1993, 2 soldados do Exército dos Estados Unidos viram de seu helicóptero, durante um tiroteio, viram 2 outros helicópteros ser atingidos e caírem.
Os dois soldados, em sua posição relativamente segura, ficaram sabendo pelo rádio que não havia forças terrestres disponíveis para resgatar os tripulantes dos helicópteros derrubados. Um número cada vez maior de soldados inimigos se aproximava do local da queda. Os dois soldados que observavam do alto se ofereceram para descer ao solo a fim de proteger seus companheiros gravemente feridos. Seu pedido foi negado porque a situação era demasiadamente perigosa. Pediram mais uma vez. Novamente a permissão foi negada. Só depois de seu terceiro pedido é que eles foram abaixados até o solo. Munidos apenas com suas armas portáteis, abriram caminho à força até o local em que os helicópteros haviam caído, onde estavam os soldados feridos. Moveram-se sob intenso tiroteio à medida que os inimigos convergiam para o local da queda. Tiraram os feridos do meio dos destroços. Colocaram-se em posição defensiva ao redor dos feridos, assumindo as posições mais perigosas. Protegeram seus companheiros até ficarem sem munição e depois foram mortalmente feridos. Sua coragem e sacrifício salvaram a vida de um piloto que de outra forma teria perdido. Foram condecorados póstumamente com a Medalha de Honra, a mais alta condecoração de seu país, por bravura diante de um inimigo armado. A homenagem declarava que eles atuaram acima e além do chamado do dever. Pergunto-me, porém, se eles se sentiram isso ao descer para ajudar seus companheiros feridos. Movidos pela lealdade, sentiram-se na obrigação de defender seus companheiros a qualquer custo. Sua coragem de agir e seu serviço abnegado emanavam do sentimento de que eram responsáveis pela vida, felicidade e segurança dos companheiros. Esse sentimento de responsabilidade por outras pessoas é o ponto central do serviço fiel no sacerdócio. Nossos companheiros têm sido feridos na batalha espiritual que nos cerca. O mesmo se dá com as pessoas a quem fomos chamados para servir e proteger. As feridas espirituais não são facilmente visíveis, a não ser para olhos inspirados. Mas os bispos, presidentes de ramo e presidentes de missão que entrevistam outros discípulos do Salvador conseguem enxergar essas feridas. Isso vem acontecendo há muitos anos no mundo inteiro. Lembro-me de um bispo que observava o semblante e a atitude de um rapaz do sacerdócio quando este pensamento lhe veio à mente, de modo tão claro que quase parecia audível. Preciso falar com ele, e logo, algo está acontecendo. Ele precisa de ajuda. Eu jamais ignoraria esse tipo de impressão, porque aprendi que as feridas do pecado frequentemente não são sentidas a princípio pela pessoa que se feriu. Satanás às vezes parece injetar um anestésico para amortecer a dor espiritual, enquanto inflige o ferimento. A menos que algo aconteça de imediato para iniciar o arrependimento, a ferida pode agravar-se e aumentar. Consequentemente, como portador do sacerdócio, responsável pela sobrevivência espiritual de alguns dos filhos do Pai Celestial, você vai se pôr em ação para ajudar, sem esperar que alguém grite, soldado abatido. Pode ser que até o melhor amigo, outros líderes, o pai ou a mãe do jovem não estejam vendo o que você vê. Talvez você seja o único a perceber, por inspiração, o grito de alerta. Os outros podem achar, como você também pode ficar tentado a pensar, talvez o problema que pensei ter visto seja apenas minha imaginação. Que direito tenho de julgar as pessoas? Não é minha responsabilidade. Vou deixá-la em paz até que me peça ajuda. Somente um juiz autorizado em Israel recebe o poder e a responsabilidade de verificar se existe um ferimento grave e de explorá-lo. E depois, sob inspiração de Deus, prescrever o tratamento necessário para que a cura tenha início.
Mas você está sob o convênio de procurar os filhos de Deus que estão espiritualmente feridos. Você tem a responsabilidade de ser suficientemente corajoso e destemido para não se desviar do dever. Preciso explicar da forma melhor possível pelo menos duas coisas. Primeiro, porque você tem a responsabilidade de agir para ajudar seu amigo ferido. E segundo, como você pode cumprir essa responsabilidade? Primeiro, você está sob convênio, como ficou bem claro, de que ao aceitar o encargo que lhe foi confiado por Deus, ao receber o sacerdócio, você aceitou a responsabilidade por tudo o que fizer ou deixar de fazer pela salvação das pessoas, por mais difícil e perigoso que isso lhe pareça. Há incontáveis exemplos de portadores do sacerdócio que aceitaram essa séria responsabilidade como eu e vocês precisamos fazer. Foi assim que Jacó, no livro de Mórmon, descreveu essa sagrada responsabilidade ao enfrentar uma situação difícil para prestar auxílio. Ele disse: agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus, de magnificar meu ofício com sobriedade e para livrar minhas vestimentas de vossos pecados, venho hoje ao templo para declarar-vos a palavra de Deus. Você pode argumentar que Jacó era profeta, mas você não é. Mas seja qual for seu ofício no sacerdócio, ele traz consigo a obrigação de erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos das pessoas ao seu redor. Você é o servo do Senhor e fez o convênio de fazer pelos outros, da melhor forma possível, o que ele faria. Sua grande oportunidade e responsabilidade estão descritas em Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A partir disto, você compreenderá as palavras verdadeiras e inspiradoras encontradas em Joseph Smith's History of the Church. Ninguém, a não ser o tolo, trata com leviandade a alma dos homens. Como Jacó acreditava, o sofrimento de todo ser humano decaído, que você poderia ter ajudado, mas não o fez, se tornará seu próprio sofrimento. A sua felicidade e a daqueles a quem você foi chamado para servir como portador do sacerdócio estão interligadas. Chegamos então à questão de como ajudar aqueles a quem vocês foram chamados a servir e resgatar. Isso vai depender de sua capacidade e da natureza de seu relacionamento no sacerdócio com a pessoa que está correndo perigo espiritual. Vou apresentar 3 casos que talvez correspondam às suas oportunidades de serviço. Comecemos quando você é um inexperiente companheiro júnior, encarregado de acompanhar um companheiro mais experiente para visitar uma família. Antes de preparar-se para a visita, você ora pedindo forças e inspiração para perceber as necessidades das pessoas e saber que tipo de ajuda pode oferecer a elas. Se puder, você deve fazer uma oração com seu companheiro, mencionando especificamente as pessoas que vão visitar. Ao orar, seu coração se achegará a elas individualmente e a Deus. Você e seu companheiro devem chegar a um acordo sobre o que esperam realizar e elaborar um plano sobre o que irão fazer. Seja qual for o plano, você deve observar e ouvir com muita atenção e humildade durante a visita. Você é jovem e inexperiente, mas o Senhor conhece perfeitamente a situação espiritual e as necessidades dessas pessoas. Ele as ama. Por saber que Ele o enviou para agir em nome dEle, você pode crer com fé que conseguirá perceber suas necessidades e o que você pode fazer para ajudá-las. Isso acontecerá quando você for visitá-las e olhar para cada uma, face a face, nesse lar. É por isso que você tem o seguinte encargo do sacerdócio: visitar a casa de todos os membros, exortando-os a orarem em voz alta e em segredo e a cumprirem todas as obrigações familiares. Além disso, você tem outro encargo que exige ainda maior discernimento.
O dever do mestre é zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los, e certificar-se de que não haja iniquidade na igreja, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias, e certificar-se que a igreja se reúna a miúde, e também certificar-se que todos os membros cumpram seus deveres. Você e seu companheiro raramente terão inspiração para saber os detalhes de como as pessoas estão cumprindo esse padrão. Mas posso prometer, por experiência própria, que você terá o dom de saber o que está indo bem na vida deles. E assim você poderá encorajá-las. Há outra promessa que posso fazer. Você e seu companheiro serão inspirados para saber quais mudanças elas podem fazer para dar início à cura espiritual de que precisam. A inspiração que vocês receberem e as palavras que proferirem certamente conterão algumas mudanças mais importantes que o Senhor deseja que elas façam. Se seu companheiro tiver a inspiração de aconselhar uma mudança, observe o que ele fará. Provavelmente, você ficará surpreso com o modo pelo qual o Espírito o orientará a falar. Haverá um som de música na voz dele. Ele encontrará um modo de vincular a mudança necessária com a bênção resultante. Se for o pai ou a mãe que precise fazer uma mudança, ele pode mostrar como isso vai proporcionar felicidade para os filhos. Ele vai descrever a mudança como um afastamento da infelicidade para um lugar melhor e mais seguro. Sua contribuição durante a visita talvez pareça pequena, mas ela pode surtir mais efeito do que você imagina. Você vai mostrar com seu semblante e atitude que se importa com aquelas pessoas. Elas verão que seu amor por elas e pelo Senhor o torna destemido, e você será suficientemente corajoso para prestar testemunho da verdade. Seu testemunho humilde e simples pode tocar o coração de uma pessoa mais facilmente do que o testemunho de seu companheiro mais experiente. Já vi isso acontecer. Seja qual for o papel que você venha a desempenhar nessa visita, seu desejo de visitar as pessoas em nome do Senhor para ajudá-las vai proporcionar pelo menos duas bênçãos. Primeiro, você sentirá o amor de Deus pelas pessoas a quem visita. Segunda, você sentirá a gratidão do Salvador pelo desejo que você teve ao oferecer-lhes a ajuda que o Salvador sabia que elas precisavam receber. Ele o enviou àquelas pessoas porque sabia que você as visitaria, sentindo a responsabilidade de convidá-las a chegar-se a ele e buscar felicidade. Ao ficar um pouco mais velho, talvez na adolescência, você terá outra oportunidade em seu serviço no sacerdócio. Você conhecerá muito bem seus companheiros de quórum. Pode ser que jogue futebol ou basquete com eles, ou participem juntos de algumas atividades. Com alguns, você desenvolverá maior amizade. Você aprenderá a reconhecer quando eles estão felizes ou quando estão tristes. Pode ser que nem você nem seu amigo tenham um cargo de autoridade no quórum, mas você vai se sentir responsável por seu colega no sacerdócio. Talvez ele confidencie a você que está começando a quebrar um mandamento, que você sabe que vai prejudicá-lo espiritualmente. Pode ser que ele lhe peça conselhos, porque confia em você. Posso dizer por experiência própria que se você puder encontrar um meio de influenciá-lo para que se afaste do caminho perigoso, nunca mais esquecerá a alegria que sentiu por ter agido como um verdadeiro amigo. Se não conseguir, prometo que, quando ele sentir pesar e tristeza, o que certamente acontecerá, você sentirá as dores dele como se fossem suas. Mas, se você tentou ajudar, ele ainda será seu amigo. E, na verdade, talvez por muitos anos, ele converse com você sobre as coisas boas que poderiam ter acontecido e sobre quão grato ele se sentiu por você ter se importado e tentado ajudá-lo. Você vai consolá-lo então e convidá-lo novamente, como fez na juventude, para que volte para a felicidade que a expiação ainda permite que ele tenha. Mais tarde na vida, você se tornará pai, um pai com o sacerdócio. As coisas que aprendeu graças ao serviços prestados no sacerdócio para ajudar as pessoas a afastarem-se da tristeza e a chegarem-se à felicidade, lhe darão a força que você desejará e precisará ter. Os anos que passou sendo responsável pela alma dos homens vão prepará-lo para ajudar e proteger sua família, a qual você amará muito mais do que pode imaginar em sua juventude. Você saberá como liderá-los com o poder do sacerdócio para a segurança.
Minha oração é que você tenha alegria em servir no sacerdócio, nesta vida e para todo o sempre. Oro para que você desenvolva a mesma coragem e o amor pelos filhos do Pai Celestial que levaram os filhos de Mosias a implorar pela chance de enfrentar a morte e o perigo para levar o Evangelho a um povo de coração endurecido. O desejo e a coragem que eles tiveram emanavam de seu senso de responsabilidade pela felicidade eterna de desconhecidos em risco de miséria eterna. Que tenhamos ao menos uma porção do mesmo desejo que Jeová teve no mundo pré-mortal, quando pediu para descer das esferas de glória a fim de servir-nos e dar sua vida por nós. Ele rogou ao Pai: envia-me. Testifico-lhes que vocês foram chamados por Deus e que foram enviados para servir a seus filhos. Ele não quer que ninguém fique para trás. O presidente Monson tem as chaves do sacerdócio no mundo inteiro. Deus dará a vocês inspiração e forças para cumprirem seu encargo de ajudar os filhos dele a encontrar o caminho da felicidade, o qual é possível graças à expiação de Jesus Cristo. Destas coisas eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting. Queridos irmãos, esta foi uma reunião memorável. And it will help you to better honor the priesthood you hold. We remind you that the Tabernacle Choir Lembramos a todos que a transmissão do coro do tabernáculo será amanhã, das 12h30 às 13 horas. A sessão da manhã de domingo começará imediatamente após. Expressamos nossa gratidão ao coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, Idaho, pela bela música que nos ofereceu, e também agradecemos aos líderes gerais que nos falaram nesta noite. Terei agora o prazer de falar a vocês. Ao término de minhas palavras, a sessão será encerrada com um coro cantando Aonde Mandares Irei. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Shirley D. Christensen, dos 70. Queridos e amados irmãos do sacerdócio, tantos que estão aqui neste centro de conferências, como os reunidos em outros lugares por todo o mundo, sinto-me humilde diante da responsabilidade de falar a vocês. Endosso as mensagens anteriores e expresso o meu amor sincero a cada um de vocês, bem como minha gratidão por sua fé e devoção. Irmãos, as responsabilidades que nós, portadores do sacerdócio, temos são extremamente importantes, como indica a doutrina e convênios. O poder e a autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da Igreja. E vai além. O poder e a autoridade do menor, ou seja, do sacerdócio arônico, é possuir as chaves do ministério de anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do Evangelho, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. Em 1958, o Elder Harold B. Lee, que posteriormente tornou-se o 11º presidente da Igreja, descreveu o sacerdócio como um exército do Senhor contra as forças do mal. O presidente John Taylor declarou que o poder manifestado pelo sacerdócio é simplesmente o poder de Deus. Essas declarações instigantes desses profetas de Deus ajudam-nos a compreender que cada homem e cada menino que porta o sacerdócio de Deus precisa ser digno desse grande privilégio e responsabilidade. Cada um deve empenhar-se em aprender o seu dever e então cumpri-lo o melhor possível.
Fazendo isso, fornecemos os meios para que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo realizem sua obra aqui na Terra. Somos nós que os representamos aqui. No mundo de hoje, enfrentamos dificuldades e desafios, alguns verdadeiramente assustadores. Mas, com Deus ao nosso lado, não seremos vencidos. Se todos formos dignos do sacerdócio que portamos, sairemos vitoriosos. Aos portadores do sacerdócio arônico, digo que espero, com toda sinceridade, que cada um de vocês perceba a importância de sua ordenação ao sacerdócio. O papel de vocês é vital na vida de cada membro de sua ala, pois vocês participam da bênção e distribuição do sacramento todos os domingos. Tive o privilégio de ser secretário do meu quórum de diáconos. Lembro-me das muitas responsabilidades que nós, do quórum, tivemos a oportunidade de desempenhar. Passar o Santo Sacramento, recolher as ofertas mensais de jejum e cuidar uns dos outros são as primeiras que me vêm à mente. Contudo, a que achei mais assustadora aconteceu na sessão de liderança da conferência de nossa ala. O membro da presidência da estaca, que presidia a reunião, chamou vários líderes da ala para falar. Então, sem qualquer aviso, levantou-se e disse: "Agora chamaremos um de nossos jovens líderes da ala, Thomas S. Monson, secretário do quórum de diáconos, para fazer-nos um relatório de seu serviço e prestar seu testemunho." Não me lembro de uma única palavra do que disse, mas jamais esquecerei essa experiência e a lição que aprendi. Foi o apóstolo Pedro quem disse: "Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós." A uma geração mais antiga, o Senhor prometeu aos portadores do sacerdócio: "Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster." Agora não é hora de se ter medo, irmãos, mas sim de ter fé. É hora de cada portador do sacerdócio dar o melhor de si. Apesar de nossa jornada pela mortalidade às vezes ser perigosa, dou-lhes hoje 3 sugestões que, se seguidas, garantirão nossa segurança. Elas são: estudar com diligência, orar com fervor e viver em retidão. Essas sugestões não são novas, já foram ensinadas repetidas vezes. Se as incorporarmos à nossa vida, teremos a força necessária para resistir ao adversário. Se a ignorarmos, daremos margem para que Satanás nos influencie e tenha poder sobre nós. Primeiro, estudar com diligência. Todo portador do sacerdócio deve estudar diariamente as Escrituras. Ler muito de uma só vez não dá nem de longe tão bons resultados como a leitura e aplicação diária das Escrituras à nossa vida. Familiarizem-se com as lições que as Escrituras ensinam. Aprendam o contexto das parábolas do Mestre e das advertências dos profetas. Estudem-nas como se fossem dirigidas a vocês, porque, na verdade, são. Ao profeta Leí e a seu filho Nefe foi mostrada em uma visão a importância de obter e depois apegar-se à palavra de Deus. Falando da barra de ferro que viu, Nefe disse o seguinte a Lamã e Lemuel, seus irmãos descrentes:
E eu disse-lhes que a barra de ferro era a palavra de Deus, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os ardentes dardos do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía, a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre, em todas as coisas. Prometo a vocês, quer sejam do sacerdócio arônico ou de Melquisedeque, que se estudarem as Escrituras com diligência, sua capacidade de fugir das tentações e ser orientados pelo Espírito Santo em tudo o que fizerem aumentará. Segundo, orar com fervor. Com Deus tudo é possível. Portadores do sacerdócio arônico, portadores do sacerdócio de Melquisedeque, lembrem-se da oração do profeta Joseph no bosque, que chamamos de sagrado. Olhem a seu redor e vejam o resultado da resposta àquela oração. Adão orava. Jesus orava. Sabemos no que as orações deles resultaram. Aquele que atenta para a queda de um passarinho, certamente ouve as súplicas de nosso coração. Lembrem-se da promessa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Digo àqueles que, dentre os que me ouvem, estejam lutando com dificuldades, sejam grandes ou pequenas, a oração é a fonte de força espiritual. Ela é o passaporte para a paz. A oração é o meio de nos dirigirmos ao Pai Celestial, que nos ama. Falem com Ele em oração e depois esperem a resposta. A oração opera milagres. A irmã Daisy Ogando mora na cidade de Nova York, onde vivem mais de 8 milhões de pessoas. Há alguns anos, a irmã Ogando conheceu os missionários que lhe ensinaram o Evangelho. Com o tempo, ela e os missionários perderam contato. O tempo passou. Então, em 2007, os princípios do Evangelho que ela aprendera com os missionários agitaram seu coração. Certo dia, quando entrava em um táxi, Daisy viu os missionários à distância, mas não conseguiu falar com eles antes que desaparecessem de sua vista. Ela orou com fervor ao Pai Celestial e prometeu-lhe que se ele, de alguma forma, levasse os missionários até ela novamente, ela abriria a porta para eles. Ela voltou para casa naquele dia com fé que Deus ouviria e atenderia sua oração. Enquanto isso, 2 missionários que vinham orando com sinceridade e que se empenhavam para encontrar pessoas para ensinar, certo dia examinaram a lista de pessoas ensinadas que outros missionários daquela área tinham deixado. Foi então que encontraram o nome de Daisy Ogando. Quando chegaram ao seu apartamento na mesma tarde em que ela fizera aquela oração simples, mas fervorosa, ela abriu a porta e disse aquilo que todo missionário mais gosta de ouvir. Élderes, podem entrar. Eu estava esperando por vocês. 2 orações fervorosas foram atendidas. O contato foi restabelecido. As lições missionárias foram ensinadas e tudo foi preparado para o batismo de Daisy e seu filho Eddie. Lembrem-se de orar com fervor. Minha última sugestão, irmãos,
é viver em retidão. Isaías, o grande profeta do Velho Testamento, deu este mandamento instigante aos portadores do sacerdócio: não toqueis coisa imunda, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Os portadores do sacerdócio nem sempre são eloquentes. Nem sempre são mestres e doutores em matérias difíceis. E podem muito bem ser homens de poucos recursos. Mas Deus não faz acepção de pessoas e susterá seus servos justos se eles fugirem dos males de nossos dias e viverem em virtude e pureza. Só para ilustrar, mais de 1.000 quilômetros ao norte de Salt Lake City fica a bela cidade de Calgary, em Alberta, no Canadá. Ela é a sede de um famoso rodeio, um dos maiores eventos anuais do Canadá e o maior rodeio a céu aberto do mundo. Esse evento de 10 dias inclui competições de montaria, exposições, competições agrícolas e corridas de carroça. O desfile que acontece na abertura do evento é uma das tradições mais antigas desse festival. Ele percorre cerca de 5 quilômetros no centro da cidade de Calgary e chega a contar com 350 mil pessoas, muitas vestidas a caráter. Há muitos anos, a banda de um grande colégio de ensino médio de Utah se inscreveu e venceu o concurso que lhe garantiu uma vaga para apresentar-se no desfile do grande rodeio. A banda passou meses arrecadando dinheiro, praticando logo cedo pelas ruas e fazendo outros preparativos para ir a Calgary participar do desfile, em que uma banda seria escolhida para receber o primeiro lugar. Finalmente, chegou o dia da partida. Os estudantes agitados e seus supervisores entraram nos ônibus e começaram a longa viagem até Calgary. No caminho, a caravana parou em Cardston, Alberta, no Canadá, onde o grupo passou a noite. As irmãs da Sociedade de Socorro daquele lugar prepararam um lanche para o pessoal da banda comer antes de partir. Brad, que tocava na banda e era sacerdote do sacerdócio arônico, não estava com fome e resolveu guardar o lanche para depois. Ele gostava de sentar no fundo do ônibus. Quando voltou para seu lugar no ônibus, antes de recomeçar a viagem, ele jogou o pacote com o lanche em uma prateleira, atrás do último banco. E o lanche ficou ali, junto ao para-brisa traseiro, tomando sol numa tarde de verão. Infelizmente, o sanduíche no pacote era de salada de ovos com maionese. Para quem não sabe o que isso significa, acrescento que a salada de ovos com maionese precisa ficar na geladeira. Se além de não ficar na geladeira, ainda ficar exposto ao sol no para-brisa de um ônibus num dia de calor, ela passa a ser um excelente lugar para o desenvolvimento de colônias de bactérias que podem causar o que normalmente chamamos de intoxicação alimentar. Algum tempo depois de chegar a Calgary, Brad ficou com fome. Lembrou-se do lanche e comeu todo o sanduíche de ovos com maionese. Os ônibus foram chegando em Calgary e os integrantes da banda foram ficando cada vez mais animados, exceto Brad. Infelizmente, tudo o que ele sentia eram crescentes dores de estômago e os outros sintomas associados à intoxicação alimentar. E vocês sabem quais são. Quando chegaram onde ficariam, os jovens saíram do ônibus, exceto o Brad. Apesar de saber que o restante da banda contava com ele para tocar o tambor no desfile na manhã seguinte, Brad retorcia-se de dor
e não tinha condições de sair do ônibus. Para a sorte dele, 2 de seus amigos, Steve e Mike, que tinham acabado de se formar e que também tinham acabado de ser ordenados ao ofício de elder no sacerdócio de Melquisedeque, perceberam que Brad tinha sumido e resolveram procurá-lo. Encontraram Brad na última fileira do ônibus e, quando descobriram qual era o problema, Steve e Mike ficaram sem ação. Finalmente, lembraram-se de que eram élderes e que tinham a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque para abençoar os enfermos. Apesar de nunca terem dado uma bênção do sacerdócio, esses 2 novos élderes tinham fé na autoridade que possuíam. Eles impuseram as mãos sobre a cabeça de Brad, invocaram a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque em nome de Jesus Cristo e disseram palavras simples, abençoando Brad para que ele ficasse bem. A partir daquele momento, o mal-estar de Brad desapareceu totalmente. Na manhã seguinte, ele tomou seu lugar junto ao restante da banda e marchou com orgulho pelas ruas de Calgary. A banda ficou em primeiro lugar e recebeu a cobiçada fita azul. Mas o mais importante foi que 2 rapazes inexperientes, mas dignos, que portavam o sacerdócio, atenderam ao chamado de representar o Senhor a serviço de seu semelhante. Quando foi preciso que usassem o sacerdócio para ajudar a quem tanto precisava, eles puderam fazê-lo porque viviam em retidão. Irmãos, será que estamos preparados para a jornada da vida? Pensem na pergunta. O caminho às vezes é difícil. Tracem seu curso, sejam cautelosos e decidam-se a estudar com diligência, orar com fervor e viver em retidão. Nunca devemos nos desesperar, pois a obra em que estamos engajados é a obra do Senhor. Dizem que o Senhor modela nossas costas para que suportem o peso colocado sobre elas. Podemos receber a força que tanto buscamos para enfrentar as situações desse mundo complexo e inconstante, se com determinação e coragem nos colocarmos ao lado de Josué e declararmos: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Testifico dessa verdade divina e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven, nosso amado Pai Celestial, com profunda gratidão no coração, agradecemos-te por esta hora em que fomos ensinados e pelo que sentimos, pela força e bênção que é na nossa vida. Agradecemos-te, Pai Celestial, pelo sacerdócio santo restaurado aqui mais uma vez na terra, de sermos portadores deste santo poder, com os ofícios e chamados para servir-te. Agradecemos-te, ó querido Pai Celestial, pelos líderes e profetas e instruções que recebemos esta noite. Agradecemos-te, querido Pai Celestial, pelas bênçãos do Evangelho em nossa vida e da maneira que ele abençoa a nossa vida de pessoas em todo o mundo. Agradecemos-te, ó querido Pai, pela nossa família, que nos ajuda a ter um reviver justo e ajuda-nos a buscar os teus conhecimentos para abençoar as vidas deles também. Que tua bênção esteja conosco para praticarmos e viver fervorosamente os princípios que foram ensinados esta noite e agradecemos-te e expressamos o nosso amor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.